Vamos falar mais um tópico especial para você gabaritar, que é o tópico de média aritmética, mas agora a chamada ponderada, quando aparece o peso. Se não aparecer o peso, aparece a frequência no lugar e aí você tem que saber gabaritar esse tipo de exercício. Desde já te convido a fazer parte do meu grupo de estatística no Telegram. Tem o link aqui embaixo. Olha só, suponha que você fez uma prova e você tirou na prova as seguintes notas. Vou colocar bem aqui, ó, notas. Quais são as suas notas aqui? Vamos pensar? Olha, talvez você tirou 7, 8, 10 e bem aqui você tirou 9. Só que nele vai dizer na questão que a primeira nota vai ter um peso. Assim, no ano você tirou 7, 8, 10 e 9, por exemplo, em matemática. Só que a primeira avaliação tem peso 2. A questão vai te dizer isso. Primeira avaliação, peso 2. A segunda, peso 3. A próxima, peso 2. E a próxima, peso 3. Quando isso ocorre, quando aparecer peso, quando aparecer frequência, a sua média é chamada média aritmética ponderada. Mas, prof, como é que eu faço isso? Você faz assim, ó. A sua média ponderada vai ser da seguinte maneira. 7, aí você multiplica pelo peso, 2. 8 vezes o peso, 3. 10 multiplica pelo peso, que é 2. E a próxima é 9 vezes o peso, que é o número 3. Deixa eu apagar aqui, agora está melhor. Dividido pela soma dos pesos. Quando isso ocorre, filhão, a nossa média é chamada média aritmética ponderada. Como é a média ponderada? Pega cada número, multiplica pelo seu peso, o A pelo peso dele, o B pelo peso, faz essa continha e divide pela soma dos pesos. Dessa maneira, você obtém a média. E quando a média tem peso, quando a média tem frequência, a gente vai ver nessa aula aqui que a frequência funciona como sendo o peso. Frequência seria repetições. Então, ela vai ser o peso e a sua média é uma média ponderada. Tá bom? Então, olha lá. Média ponderada será, vamos fazer as contas? 7 vezes 2 vai dar aqui 14, mais 24, mais 20... e mais aqui 27, dividido pela soma que deu aqui 5 mais 5, 10. Agora, nós vamos somar esses valores aqui e nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui seria 20, né? Esquecendo 7 para fazer de cabeça, 20 mais 20 mais 20, daria 60. 4 mais 7, 11, 60 mais 11, 71. Então, até aqui eu tenho 71. 71 mais 4, 75, mais o 10, 85. Então, aqui vai ficar 85 dividido por 10, 8,5 é a sua média bem aqui. Então, é dessa maneira que você obtém a sua média. O importante é você não esquecer. Se você tem peso, se você tem frequência, a sua média é uma média aritmética mais ponderada. Não esqueça da média simples. Como é feita a média aritmética simples? Você soma os valores e divide pela quantidade. A média com peso, você pega cada nota, multiplica pelo seu respectivo peso e divide pela soma dos pesos. E aí nós chamamos isso de média aritmética ponderada. E não esqueça também que uma média você pode simbolizar por M ou então X barra. X barra que aparece aqui, o seu professor pode escolher como símbolo para a média, está corretíssimo. Também aqui eu posso chamar de X barra. Vamos ver um outro exemplo para reforçar? Olha só, as notas de Lucas foram iguais a 5, 8, 8,5. Os pesos das provas foram, respectivamente, vai vir na questão dizendo qual é o peso. Então, foram, respectivamente, 3, 5 e 2. Qual a média final? Então, vamos lá. Você vai fazer assim, ó. A nossa média, vamos chamar aqui de X barra, será quem? Eu pego a primeira nota, que é 5, e eu tenho que multiplicar pelo seu peso. Vou colocar até em vermelho para destacar.
Próxima média, bem aqui, 8, que multiplica o peso. Qual é o peso aqui? 5. Próxima nota, bem aqui, quanto é? 8,5, que multiplica o peso. Qual é o peso, bem aqui? 2. E divide pela soma dos pesos. Então, é dessa maneira que você calcula uma média aritmética ponderada. E não sai daí, porque eu vou fazer vários exercícios. Nós estamos começando aqui do básico, a entender direitinho a média. E a gente vai evoluindo nos exercícios. Então, não sai daí que temos exercícios importantes que vão aparecer na sua prova. Que alguém olha assim e diz, nunca vou errar a média ponderada. Tenha cuidado, porque tem algumas questões que são bem interessantes e eu vou te treinar nessa aula para você gabaritar isso. Então, olha lá, vamos fazer as contas? Você me ajuda aqui? A média será, bem aqui você tem 3 vezes 5, 15, mais 40, e bem aqui mais 8,5 vezes 2, daria 16, mais 1, né? 17, dividido por 10. Qualquer dúvida você pode fazer na munheca essas continhas aí. São importantes. Aqui eu tenho 17 mais 15, 32, mais 10, mais 40, melhor, 72. E aí eu vou ter agora 32 mais 40, 72 por 10. Dividir por 10 é na boa, né? É rapidola, só coloca uma vírgula, né? A vírgula está aqui, ela desloca para cá, 7,2 é a nossa média. Nesse início da nossa aula aqui, eu apresentei para vocês a média aritmética ponderada, que é aquela média que apresenta peso. Se tem peso, a média é uma média ponderada. Mas nem todos os exercícios vão vir a palavra peso, pode aparecer frequência. Eu vou te mostrar um exemplo, mas anota aqui que eu já estou voltando rapidola. Vamos agora resolver essa outra situação. Dentro de uma determinada empresa, você fez lá uma pesquisa com 20 funcionários e pegou aqui as idades. Por exemplo, 5 funcionários, esse FI é a frequência, é a quantidade. 5 funcionários têm 20 anos. 3 funcionários, 25 anos. 4, 30 anos e segue nessa ideia. E nós queremos saber a média das idades dos funcionários dessa empresa. E nesse caso, eu queria chamar a atenção, não veio dizendo peso, mas apareceu aqui o FI. O que é FI? Frequência absoluta. Se não vier dizendo FI, pode vir dizendo quantidade de funcionários, número de pessoas, é a mesma ideia. Esse aqui, que é a minha frequência, será o meu peso e a sua média você vai calcular através do conceito de média ponderada. Então tenha cuidado que isso aqui é muito comum aí em questões de concurso, vestibulares, em prova na faculdade, aparecer essa situação e o seu professor perguntar qual é a média e aí você já sabe, média ponderada quando for fazer aqui. Vamos lá? Nossa média vai ficar assim, ó. Nossa média será da seguinte maneira. Aí você pega 20 vezes quem? 5. Quem mais? 25 vezes 3. Bem aqui, 30 vezes 4. 35 vezes 3. Quem mais aqui? Vamos colocar aqui do lado. E 40 vezes 5 dividido pela soma das frequências, que é 20. Você pode colocar, se quiser, aqui 5 mais 3, mas já colocou a soma aqui, já facilitou a nossa vida. Eu vou colocar aqui 5 mais 3, mais 4, mais 3, mais 5, mas você já sabe que daria 20. Esse valor ele colocou ali na tabela. Então, não esqueça, vou marcar aqui, por ser algo assim relevante, você não pode esquecer. Se aparecer FI, o que é FI? Frequência absoluta. Se aparecer a frequência absoluta, que é o número de vezes que aparece o elemento, a sua média tem que ser feita através do conceito de média ponderada. Cuidado para você não errar isso. Vamos fazer a conta? Você me ajuda aqui? Olha lá, a nossa média vai ficar da seguinte maneira.
Aqui embaixo nós sabemos que é 20 já, que seria a soma aqui das frequências. E aqui em cima eu tenho 100 mais 75 mais 120, 4 vezes 30, mais 105 e mais aqui 200, que é 5 vezes 40. Então eu vou ter o seguinte, ajuda o tio aqui, 75 mais 105 vai dar 180, 180 mais 120, 300, mais 200, 500, mais 100, 600, fechou. Então aqui eu tenho 600 dividido por 20. Você pode pachacar um zero, pachaca, simplifica por 10 em cima, 10 embaixo, e aí você tem nada mais que a metade de 60, né? 60 por 2 vai dar 30, e dessa maneira você já sabe a alternativa, gabaritou aqui o exercício. Essa questão dá a entender agora, né? Posso entender agora o seguinte, por que eu coloquei isso aqui? Às vezes a pessoa olha para cá, ela pensa que a gente está falando línguas estranhas. Isso que eu acabei de escrever bem aqui, né? Que já estava escrito antes, é o que eu acabei de escrever. Aqui embaixo, pode observar que aqui embaixo é a soma de FI, é a soma das frequências. Então, quando aparecer frequência, aqui embaixo vai ficar a soma das frequências e aqui em cima eu pego cada x e o que é xi? Esse aqui, ó. Esse aqui seria o x1, aqui seria o x2. Então, quando aparece essa linguagem aqui, é apenas isso. Eu pego cada x que está aqui, vou multiplicar pela frequência e eu somo. Então, isso aqui, eu preciso decorar isso? Não. Você entender que isso é o que eu acabei de fazer. Pega cada número, multiplica pela frequência e soma os valores. Esse sigma aqui é somatório, é a soma desses resultados, dividido pela soma das frequências, que é o número 20 aqui. Então, só para você entender direitinho o que representa isso aqui. Dá uma notada aqui, que eu venho com uma questão agora, porque eu já vimos aqui uma primeira situação que pode aparecer. Lembra que o meu objetivo da aula é que você entenda várias situações que pode ocorrer, né? Pode acontecer a sua média ponderada. Uma situação é essa, tabela. E a outra situação, com gráfico. Pode aparecer na sua prova vindo uma situação de gráfico, sendo uma média ponderada para você utilizar. Anota aqui que eu já volto. Vamos agora resolver a seguinte questão. Ao pesquisar o preço de um determinado produto em 20 postos de vendas, encontraram-se 3 preços diferentes, sendo a distribuição representada em um gráfico. Considerando esses 20 postos de vendas, o preço médio do produto é igual a... Aqui eu fiz a nossa representação. Observe que no eixo das abscissas, no eixo X, eu tenho o preço R$12, R$13, R$15. E no eixo vertical, eixo das ordenadas, aqui eu tenho a quantidade de lugares, número de postos de vendas. E observe que essa quantidade aqui, ela funciona como sendo o meu peso, já que ela é a frequência. Então, para calcular a média de preço, basta você fazer uma média aritmética ponderada. Vamos fazer? Você chega bem aqui, ó, a nossa média será... Aí você pega bem aqui, ó, qual é o preço aqui? R$12. Mas qual é o número de lugares que estão cobrando R$12? 4 lugares. Então, a altura bem aqui é a sua frequência, vai ser o seu peso. Então, 12 vezes 4. Aqui, ó, 13, que multiplica quem aqui? 6. E bem aqui você tem 15, que multiplica bem aqui 10. Dividido pela soma aqui, ó. Soma de quem? Soma dos pesos, soma das frequências bem aqui. São 20 lugares, né? 4 mais 6 mais 10. Então, pode ocorrer na sua prova uma situação dessa aqui, aparece um gráfico e você quer saber a média, e a média aqui tem que ser uma média ponderada, porque aqui representa a quantidade. Se é a quantidade, é o peso, e aí você consegue gabaritar. Vamos fazer os cálculos? Vai ficar assim, 48, 12 vezes 4,
mais aqui vai dar 78 mais 150, dividido aqui por 20. Aqui você vai somar esses valores aqui em cima, vai dar 276 dividido por 20. Aqui dá para fazer até uma jogadinha aqui, para que você não tenha que ficar fazendo divisões. Você pode simplificar por 2, né? Simplificar aqui por 2 em cima e também embaixo. Vai ficar metade. Quando divide por 2 é a metade. Metade, 276, 138. Metade de 20, 10. Ah, e dividir por 10 é mais fácil, né? 138 dividido por 10, pega a vírgula aqui, corre uma casa decimal para cá, vai dar 13,8. E aí você vai gabaritar. Olha aí, qual é a alternativa? Muito bom, alternativa C. Como você chegou até o momento dessa aula, tem um material aqui na descrição desse vídeo, material que eu preparei especialmente para você, junto com o Passeio Direto, que é a maior rede de estudo. Pega esse material para você treinar aí média aritmética ponderada. E me siga lá, siga meu perfil lá no Passeio Direto. Agora, dá uma notada bem aqui, que eu vou vir com uma questão especial. Não sai daí, que você tem que saber resolver a próxima questão. Já volto. Vamos agora resolver essa outra situação aqui que é bem interessante e você tem que saber para poder gabaritar. Em uma prova, a média da turma foi 9, sabendo-se que 40% da turma obteve nota 7,5. Qual a média do restante da turma? Então, bem bolado essa situação. Como é que você pode resolver? Um conselho que eu te dou é você se organizar. Pega aí uma régua aí, pega um papel, uma caneta aí, você pode montar bem aqui uma tabela. Essa tabela é para você enxergar os valores que aparecem na nossa questão. E aí você coloca bem aqui um traço no meio, aí eu tenho duas colunas, tá ótimo para você resolver a questão. Vamos lá? Você faz assim, ó. Bem aqui eu tenho, por exemplo, uma taxa percentual e tenho a média de parte da turma, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, a média, vou escrever aqui média, e bem aqui você coloca a nossa porcentagem. Eu queria logo te contar que essa média tem que ser uma média ponderada. Quando aparecer porcentagem que eu tenho aqui, ó, 40%, essa porcentagem aqui, ela é chamada de frequência relativa. Então, se ela é uma frequência, ela vai ser o peso. Então, a minha taxa percentual vai funcionar como sendo o peso e aí a média é uma média ponderada. Vem cá, olha, uma parte da turma aqui, 40% da turma, tem média igual a quanto? Olha, prof, tem média 7,5. Então, 7,5 aqui é a média dos 40%. Se o total da turma é 100% e ele falou em 40 bem aqui, então você faz 100 menos 40, o restante é 60%, onde a média, eu não sei qual é o valor da média. Vou chamar aqui de X, que é a minha pergunta. E aí você faz assim, ah, Mura, eu não quero saber a média? Quero. Como é a média? A média você pega esse valor, né? Lembra? A nota vezes a frequência. Apesar de ser uma média parcial, ela é uma nota. Então, você faz assim, ó, 7,5 vezes 40 mais, bem aqui, x vezes 60 dividido pela soma dos pesos, a soma das frequências, que é a minha porcentagem, 40 mais 60. E esse valor, quando você faz aqui, é a nossa média. E ele fala que a média vale quanto bem aqui, ó? Vale 9, filhão. Aí você coloca 9 bem aqui. Então, repetindo, questão muito bem bolada. Quando aparecer essa situação, você olhou aqui uma taxa percentual, fique sabendo que a taxa percentual vai ser o nosso peso. Então, você pega a média parcial 7,5 vezes a sua frequência 40. Bem aqui é x vezes a frequência x, porque eu quero saber qual a média do restante da turma.
Então, x vezes 60 dividido pela soma dos pesos. Quem é o meu peso? É a minha taxa percentual, é a minha frequência relativa, que é a minha porcentagem. Frequência relativa seria a frequência absoluta, mas em termos percentuais. Ao invés de ele ter falado 40 pessoas, por exemplo, ele falou 40%. Então, essa é a ideia aí que você tem para resolver o exercício. Uma dúvida que sempre cai é assim: Mura, eu não preciso colocar isso aqui em número decimal, 0,40, 0,60? Se você quiser, você pode. Vai dar o mesmo resultado, não vai mudar nada, tá bom? Então, vamos lá? Você me ajuda a fazer aqui? Olha lá, 7,5 vezes 40, esse 0 elimina uma vírgula, 75 vezes 4, que vai dar 300. Então, bem aqui deu 300 mais 60x, e aqui vai dar 100. Esse 100 está dividindo aqui, ó, passa multiplicando. E aí você tem 9 vezes 100. E aqui você vai ter que isolar a variável x, vai ficar 60x, aqui vai ficar 900 menos 300. E aí eu tenho que 60x vai ficar 600 e o meu x é 600 dividido por 60, que vai dar 10. Então, a média dos 60% restante, né? A média do restante da turma, média 10. E aí você vem aqui gabaritar, letra C, a sua resposta. Então, questão bem interessante, muito comum aparecer em prova e sempre vem aquela pergunta: Mura, eu não consigo montar, eu não consigo me organizar, eu não sei que média eu tenho que fazer. Uma média ponderada, porque aqui a taxa percentual é a nossa frequência e ela funciona como peso. Anota aqui que eu venho com uma questão mais top ainda. Vamos agora para essa outra situação. A média das notas de todos os alunos de uma turma é 5,8. Se a média dos rapazes é 6,3 e a das moças 4,3, qual a porcentagem de rapazes na turma? Né? Tá aqui, ó, as possibilidades da porcentagem de rapazes. A gente vai poder utilizar a mesma ideia da questão anterior. Você pode, para se organizar, montar aqui aquela tabela que facilita para a gente montar a questão. Então, você coloca aqui, ó, uma primeira linha, vou colocar logo aqui embaixo, bem aqui embaixo. Já está ótimo. Aí, divide bem aqui uma coluna, né? Passa uma linha para dividir aí em duas colunas. Deixa para cá. Olha lá. O que ele me dá? Ele me dá a média, né? Uma média parcial, média da turma toda. Então, você coloca bem aqui uma média e aqui você coloca a nossa porcentagem, a nossa taxa aí percentual. Vamos lá? O que ele diz? Dos rapazes, a média é 6,3. E perceba um detalhe, que ele quer saber qual a porcentagem de rapazes. Então, vou chamar essa porcentagem aqui de x. Lembra? Porcentagem, quero saber, vou chamar de x bem aqui. Ah, e a média das moças? A das moças é 4,3. Agora, olha lá. Como o total de pessoas é 100%, se aqui é x, aqui vai ficar o quê? 100 menos x. É o que está faltando. Você pegou a visão aí? Olha, o total é 100%. Se aqui é x, aqui será quem? 100 menos x. Mura, por que você colocou x aqui? Para achar direto a porcentagem de rapazes. E ele me falou na questão qual é a média. E eu sei que eu tenho que fazer por média ponderada, já que eu tenho taxa percentual, que é o meu peso. E aí você monta o esquema assim, ó. Pega a média, 6,3, multiplica pela sua frequência, que é x, que é o meu peso. Mas aqui você tem 4,3, que multiplica 100 menos x, dividido pela soma dos pesos, que é esse mais esse, que vai dar 100%. Mas eu vou colocar aqui, de repente você não acredita que vai dar 100%, tem que dar 100. Se aqui era x, aqui era 100 menos x, é o que estava faltando para 100. Então, a soma desse com esse vai dar 100. Mas eu deixei assim pela nossa amizade. E quando você pega
essa média, essa nota aqui, pela sua frequência, outra nota pela frequência e divide pela soma dos pesos, isso é a sua média. E essa média ele forneceu, vale 5,8. E agora a gente vai resolver isso aqui e vamos chegar no valor do x. O mais importante é você parar para você entender a montagem. Isso é o mais importante. Compreender que no dia da tua prova, quando chegar lá, aparecer uma semelhante, você diz, eu já sei essa aqui, porque eu já vi esse raciocínio aqui. Vamos lá? Você pode me ajudar? Primeiro aqui dá uma pachacada, ó. Pachaca, pachaca, ficou só 100 realmente aqui. Aqui você pode fazer assim, ó, 6,3x mais, aqui você vai multiplicar 4,3 vezes 100, que no caso vai ficar aqui, ó, se fosse 10 ia ficar 43, né? Vezes 100 vai ficar 430. Então aqui, ó, 4,3 vezes 100. E 4,3 vezes x, só que mais com menos é menos. Isso aqui igual a 5,8. Agora, olha só. Esse 100 não está dividindo? Está, prof. O que é que eu posso fazer? Está dividindo, passa multiplicando. Então, vou colocar de vermelho aqui, vezes 100. Então, vai na manha aí para você resolver essas continhas aí. Agora, 6,3x menos 4,3, esse menos esse, vai dar 2x. Aí você coloca bem aqui. Aqui, ó, está somando, passa subtraindo. E observe que 5,8 vezes 100 vai dar aqui 580 menos o 430 que passou aqui subtraindo. E aí eu tenho 2x, essa diferença vai dar 150, está multiplicando, passa dividindo, 150 dividido por 2, qual a metade de 150? Vai dar 75, lembre que esse x aqui é uma taxa percentual, 75%, aí você gabaritou aí a letra D. Então, questão muito interessante. Você tem que saber resolver esse modelo de questão, porque aparece muito e já é uma questão já mais interessante. Aí você já vai sair na frente da sua concorrência por saber fazer esse modelo de questão. Dá uma notada aqui que eu venho com mais um exercício interessante. Lembra que o nosso objetivo aqui é você conhecer vários modelos de questões para na hora você gabaritar. Já volto, rapidola! Sabe-se que a estatura média de um grupo de 100 pessoas é de 174 centímetros. Se a estatura média dos homens é de 180 centímetros e das mulheres 170, qual é o número de pessoas de cada sexo entre os indivíduos que compõem a amostra? Aqui eu organizei os nossos dados e eu tenho aqui a estatura média do grupo, 174 centímetros, dos homens 180 e das mulheres 170. E eu quero saber qual a quantidade de homens e qual a quantidade de mulheres. Você pode começar daquela maneira. Vamos montar aquela tabela? Aquela tabela serve para se organizar. Você já sabe aqui, ó, você passa bem aqui uma linha, passa logo uma outra bem aqui e uma outra aqui embaixo. E aí você coloca aqui uma linha para você ter duas colunas, já fica legal para você se organizar. O que é que você pode colocar bem aqui? Eu tenho uma média bem aqui. Então, você pode colocar aqui a média e bem aqui algo que eu quero saber, que seria a quantidade de pessoas. Bem aqui, ó, quantidade. Então, você joga nesse esquema aí. Algo importante é que aqui eu tenho 100 pessoas. Se eu tenho 100 pessoas, por exemplo, eu vou ter aqui, vou analisar a primeira linha para homens. Qual é a média da estatura dos homens? 180. Você coloca 180 aqui. Quantos homens são? Não sei. Vou chamar aqui de X. Aí você joga X bem aqui. E aqui você coloca a média das mulheres, 170. E aqui ao lado a quantidade de mulheres. Se o total de pessoas é 100, se aqui já tem X, quanto é que vale aqui? 100 menos X é a diferença. E aí você vai fazendo aquele mesmo esquema.
Como eu tenho quantidade, a minha quantidade é a minha frequência absoluta. Se é frequência, é uma média ponderada. E aí você começa o seu esquematozoide da seguinte maneira. Vamos lá? Bem aqui eu vou ter a média. Como é que você faz a média? Vai fazer 180 que multiplica x mais 170 que multiplica 100 menos x, dividido pela soma dos pesos. Quando você somar os pesos, que é esse mais esse, vai dar 100. Mas eu vou colocar aqui pela nossa amizade x mais 100 menos x. E aqui é a média. E essa média já forneceu, vale 174. Aqui você pachaca, e aí vamos fazer as contas. 180x, você só repete. Aqui, no caso, 170 vezes 100, é só colocar 2 zeros. Então, você vai acrescentar 2 zerinhos aí, 17.000. 170 vezes x vai ficar 170x. E aqui você está dividindo, passa multiplicando 174 que multiplica 100. Agora, eu tenho que isolar a variável x. Eu vou ter 180x menos 170x. Do outro lado, eu tenho aqui 17.400, que é o resultado dessa multiplicação, só que está somando, passa subtraindo, menos, aqui vai dar 17.000. E agora, essa diferença ficou legal, 10x. E aqui, 17.400 menos 17.000 vai dar 400. E agora, esse 10 está multiplicando, passa dividindo, e você tem que x aqui vai ficar 400 dividido por 10. E aí você pachaca um zero com zero aqui e achou o x que vale 40. E esse meu x aqui, ele é a quantidade de homens. Então, aqui vale 40. E aqui, se o total é 100, aqui é 40. Então, 100 menos 40 vai dar 60. E você marca aí a alternativa B, 40 homens e 60 mulheres. Na aula de hoje aí, nós falamos um tema especial, a média aritmética ponderada. Além de eu explicar desde o início, nós fizemos questões aqui importantes. Então, faça uma revisão, dá uma treinada e eu te espero na próxima aula aqui no Matemática Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.